Arara. É, como Elias falou, eu acho que um dos momentos mais importantes em todo o trabalho espiritual é quando a gente faz o estudo do Evangelho, onde a gente abre esse portal divino e bebe das palavras dos ensinamentos de Jesus. Eu sempre falo que em todo o trabalho espiritual, para que a gente possa entrar na frequência do trabalho, a gente sempre tem que entrar na frequência do nosso silêncio interior. Por isso é importante, todo mundo escutou bastante, tudo aquilo que o Elias falou, essa frequência dos malandros, né? Então agora a gente vai silenciar o nosso coração. Vamos só inspirar e expirar, lenta e profundamente. Esse ar que nós inspiramos, ele vem com a energia da natureza. E na natureza tem toda a energia cósmica do Pai. E quando a gente inspira profundamente, nós estamos inspirando Deus. E estamos permitir que Deus penetre no nosso ser, em todas as nossas células. E a energia, a frequência de Deus penetrando nas nossas células vai acalmando o nosso ser, acalmando as nossas células que ficam estressadas por causa das nossas próprias emoções, do dia a dia que a gente faz, né? De todas as atividades constantes que nós temos. E parece que quando a gente só inspira, expira, nós podemos sentir a natureza envolvendo a gente. A força da terra, a força do ar, a força do sol, das águas, a força da mata, dos animais. E tudo isso vai acalmando o nosso campo mental. A gente vai tirando os ruídos da nossa mente, para que a gente possa permitir que a intuição possa fluir livremente em nós, para que a gente possa fazer essa conexão interna. Eu e o Pai somos um. E é nessa conexão que nós conseguimos escutar os ensinamentos de Jesus com o nosso espírito, não na letra, mas o que Jesus está falando para a gente. Nas dificuldades que nós passamos, essas palavras elas vão ressoar profundamente na nossa alma, para que a gente possa ter o direcionamento daquilo que nós precisamos, das respostas que nós precisamos na nossa caminhada. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 21, versículo 25. E Jesus falou: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas acontecerem, olhai para cima e levantai os vossos olhos, as vossas cabeças e agradecei, porque a vossa redenção, o reino dos céus, está próximo. E disse-lhes uma parábola: olhai a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Quando a gente escuta esse ensinamento, nossa, quantas coisas terríveis podem acontecer, né? Nossa, dá até medo, não é? Mas isso é uma bobagem, sabe? A gente pensar assim. Eu vou explicar bem simplesinho. Vamos ver se dá para ver. Vamos dizer assim que nós vamos colocar o mundo, dividir em duas partes, né? Vamos dividir em duas partes. Essa aqui,
a parte de baixo e a parte de cima. Então, eu diria assim, é melhor eu segurar, né? Na parte de baixo, nessa parte de baixo, que está bastante brilhantinha, eu diria que é o mundo que nós estamos vivendo, a matéria, né? E na parte de cima é o mundo espiritual, ligado com a nossa essência divina. Às vezes a gente fica muito iludida com essa parte de baixo que brilha, que tem a ilusão da matéria. E diria que essa aqui seria uma corda bamba, né? Parece que nós estamos andando numa corda bamba, né? Então, e a gente precisa segurar bem para não cair. Nesse mundo de baixo, são todas as nossas vivências, os nossos corpos mais densos, as nossas emoções, como Elias falou, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, estão os nossos controles, porque eu acho que a gente quer controlar muito a nossa vida, né? E tudo isso que nós sentimos de emoção, ele é como um imã que vai atrair circunstâncias para a gente se desfazer dessas emoções que nos desequilibram. Aqui seria um mundo material desequilibrante que nós vivemos. Então, quando o ensinamento fala tantas coisas que vão ocorrer, né? Como ocorre na nossa vida, eu diria que esse imã é que propicia que isso ocorra. E esse imã, ele está muito ligado às nossas células de memória. Seriam os nossos códigos de barra das células de memória. Eu vou explicar um pouquinho o que é. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é célula de memória, nem código de barra, né? Tem uma amiga, ela voltando para casa à noite, já era tarde da noite, ela estava passando na rua, e de repente ela viu um homem se aproximar. E esse homem quis pegar ela. Mas, mais do que o homem, ela viu uma energia trevosa muito grande. A egrégora que estava com ele, ela começou a tremer de medo. E ela disse, meu Deus, eu estou sozinha, o que é que eu vou fazer, né? Nessa hora passou um carro. E quando o carro viu, ele parou e desceu um homem. Quando ele desceu o homem, ele começou a gritar o homem e chamou a atenção dos vizinhos. E vários vizinhos saíram. E eles pegaram essa minha amiga e levaram até em casa, mas eles conseguiram pegar o homem que estava assediando muitas mulheres. E ela ficou muito preocupada, será que eu não estou rezando o suficiente? Será que os nossos questionamentos mentais, né? Por que está acontecendo isso? Mas a irmã dela falou assim, olha, eu acho que não é isso. Foi através de você que esse homem que estava assediando tantas mulheres, ele foi preso. Mas toda vez que ela passa nesse mesmo lugar, ela sente o mesmo medo. São as células de memória que vibram, que ressoam, e o passado torna-se presente. Isso mostra uma coisa muito importante, que nós vemos muito essas células de memória. O passado está sempre no nosso presente. E as respostas que nós damos às circunstâncias da nossa vida são as experiências do passado, respondendo nas células de memória no presente, que não é a realidade, às vezes. Porque quando ela passa por lá, não tem homem nenhum, mas ela sente o mesmo medo, como se o homem estivesse ali presente. Eu estava indo para a roça do Caboclo da Mata, e estava levando algumas pessoas junto comigo, e o caminho que eu faço para ir para a roça é o mesmo caminho que eu faço para ir para o sítio, o caminho que eu vou para minha filha. Aí eu falei, nossa, eu preciso prestar muita atenção, porque senão eu vou errar o caminho. Porque se eu estiver conversando e não prestar atenção, as células de memória, elas vão fazer o caminho que eu estou acostumada. É automático, eu não preciso nem pensar. Elas têm voz de comando. As células têm voz de comando. E elas atuam em nós. Por isso que nós temos muitas resistências de fazer mudanças. Por causa dessas células que têm voz de comando. E essas células de voz de comando ficam nessa parte de baixo aqui, né? Mas
Então, e elas atraem as circunstâncias que nós vamos passar para desfazer essas células de memória que não têm as respostas que nós precisamos agora no momento. Que são, como o Elias mesmo falou, esses pontos mais sombrios que nós temos dentro de nós. Mas, tudo que nos acontece, como um imã, que atrai as coisas para a gente desfazer essas sombras, tudo que nos acontece está dentro da onde? Dessa parte de cima, aqui. Tudo tem um grande planejamento matemático cósmico. Toda a nossa vida está dentro desse grande planejamento. Nada do que nos ocorre está fora desse planejamento. E esse planejamento matemático cósmico vem do amor do Pai para que a gente possa alcançar a libertação. Então, às vezes a gente fica desesperado por causa desses acontecimentos que, olhando pela parte de baixo, na matéria, eles causam muitos sofrimentos, mas se nós conseguimos enxergar o invisível planejamento espiritual da nossa vida, nós vamos ver que o amor do Pai está presente em nós, em qualquer circunstância. Não existe sofrimento, existe libertação. É difícil isso, né? As pessoas passarem por grandes sofrimentos e elas agradecerem como amor do Pai para me libertar. Mas às vezes, as pessoas passam por muitas dificuldades e ficam muito tempo ou acamadas, ou sofrem muito. Então a gente fica, nossa, ela deve estar sofrendo tanto. Mas eu sinto assim, essa é a grande libertação, aqui. Tudo que ela está passando, ela está libertando dessas sombras, ela não precisa passar lá. Está libertando, essa grande libertação. Por isso que Jesus fala, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, erguei os olhos para os céus e agradeçam, porque o reino de Deus está próximo dentro de nós. O reino de Deus é a nossa libertação. Nós vamos viver fases muito mais importantes, mais alegres, mais suaves, através dessa nossa própria libertação, né? Por isso que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Não se desesperem quando todas essas coisas podem acontecer. Porque eu acho que nessa corda bamba que nós estamos, né, eu poderia até colocar uma bonequinha aqui. Eu vou fazer uma relação com os malandros, tá? A bonequinha está aqui. Numa corda bamba que fica balançando, né? Aqui. Hã? Ah, é mesmo, né? O que faz o malandro? O malandro está na corda bamba. Fazendo o quê? Acho que está muito ligado com o marinheiro, né? Ele está driblando, né? Driblando essas energias daqui de baixo, para que a gente possa abrir aqui dentro, para as energias daqui de cima entrarem em nós. Ele está o tempo todo, ele está fazendo com que a gente desperte das nossas emoções, que a gente considera sofrimento, e se abra para esse planejamento espiritual que está na nossa essência divina. Por isso ele dribla, né? Então é isso que nessa bonequinha fica andando para lá, para cá. Eu fiz até um papagaio, né? Fiz um vídeo de um papagaio. Vocês vão ver depois. Porque a gente, o tempo todo, a gente tem que driblar a nossa vida. E os malandros, eles estão ajudando. Como eu vou entrar no equilíbrio com, às vezes, situações tão impactantes em nós? Pessoas que estão morrendo, assim, de repente, não é assim? Levando um tiro. Entende? Como que situações impactantes eu vou conseguir o equilíbrio dentro de mim e não perder a minha conexão? Por isso que a gente tem a ajuda do plano espiritual. E a gente acha que assim, é Deus, né? Oxalá, todos eles. Mas eu acredito que muito, o pessoal da esquerda, os malandros, eles estão nos ajudando, eles estão muito próximos de nós, para que a gente possa fazer essa conexão. Por isso que eu acho que o Elias falou, nós estamos no carnaval, né? Assim? Mas se divertir não é se desconectar. Porque quando a gente se desconecta, a gente entra nessa parte da matéria visível.
e a gente não vê o que está ocorrendo no invisível. Mas antes de encerrar, tá bom, né? Eu vou cantar, né? Eu acho que nós estamos, mesmo na energia dos malandros, eu acho que Maria também, ela está ajudando a gente a driblar nossa conexão, para a gente estar sempre aprumada e sentir a força de Jesus. A força de Maria, que está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Estou um pouquinho rouca, mas... Minha mãe amada, minha mãe querida, Mãe Nossa Senhora de Aparecida, minha mãe amada, minha mãe querida, guia e protege os meus passos, minha vida. Brilha sua coroa, rainha do amor. Tua paz serena não vê credo, classe ou cor. Todos são seus filhos e o mundo vai olhar. Mãe grande rainha, para sempre vou te amar. Minha mãe amada, minha mãe querida, Mãe Nossa Senhora de Aparecida, minha mãe amada, minha mãe querida, guia e protege os meus passos, minha vida. Arara.